Resolvi fazer medicina com 11 anos, 12 anos de idade. Já tinha resolvido. Aos 13, fazia injeção na veia nas fazendas ao redor, porque meu pai, que não era médico, era fazendeiro, mas fazia injeções. E naquele tempo, na década de 40 e 50, usava-se muito injeções não só musculares, mas venosas. Fazia vitamina na veia, Begrucil, na veia, receitavam. Na veia tem de ser mais forte, tem de agir mais do que comprimido, era fácil de entender. Gripe, usava gluconato de cálcio, 10%, com vitamina C. O gluconato de cálcio feito mais depressa um pouquinho, esquenta, né? Dá um calor assim no lábio, no rosto, e é bom para gripe, para resfriado, né? Então, saía muito e receitavam. Meu pai é que fazia naquela região, mas eu, como ia ser médico, já aprendi, muscular eu fazia desde os 10 anos, aprendi em animais. Mas, então, eu ajudava a fazer. Quando apareceu a penicilina, eu lembro de meu pai estar levantando de 3 em 3 horas para fazer 100.000 unidades de penicilina de 3 em 3 horas para tratar a pneumonia de um vizinho lá. E algumas vezes eu, rapazinho, fui fazer, porque de 3 em 3 horas era difícil para ele fazer. Fui para Ribeirão Preto estudar medicina. Entrei logo depois, saí de Alfenas, onde fiz o colégio, e passei logo direto. E em Ribeirão Preto foi muito bom. Faculdade muito boa, professores brilhantes. Eu estudava numa escola que não era bem essas coisas. Não tinha de onde eu estudar livros, eu não tinha cursinho, não tinha nada para enfrentar o vestibular. Era difícil, eu não tinha fontes, mas acabei passando. Em Ribeirão estudei bastante, também tomei bastante chope. Não podia sair desta, senão não era normal em Ribeirão Preto. Mas, no 3º ano de medicina, fazia semiologia na Santa Casa. Cheguei de manhã lá um dia, começava às 8 horas o estágio, mas eu cheguei, eram umas 7h30, num corredor ligado à enfermaria, estava lá um senhor preto, já de idade, sentado numa cadeira, um cabelo muito eriçado, o bigode branco grande, e estava muito doente, porque eu fui ver, e tinha uma feição que me impressionou. E eu fui ver do que se tratava. Era um andarilho que tinha chegado naquela madrugada, e estava sentado, estava vindo o barbeiro da Santa Casa para lhe cortar o cabelo e fazer a barba. E estava uma irmã de caridade ao lado. E eu fui, por curiosidade, ver e perguntei a ele se ele queria que cortasse o cabelo dele e a barba. Ele me disse que não, mas que estava muito doente e que não podia, tinha de obedecer. Eu falei, eu vou ver se eu consigo. Conversei com a irmã, mas não tinha jeito. Examinei o cabelo dele com cuidado, não tinha parasitose, não tinha uma lêndia, não tinha... E argumentei com ela que era só ele tomar um banho
sabão, etc., que ele não devia fazer isso com ele. Mas não deu resultado. Falei, então espera, fui falar com a chefe, das irmãs, a superiora. E ela disse, não, aqui são as regras, tem de ser seguida. Eu argumentei, falei, olha, mas mulher pode vir com cabelo, não precisa cortar por higiene, por que que precisa ele? E se vier um desses padres que tem esse cavanhaque, essa barba grande, na igreja católica, ele tem de ser cortado para ser internado aqui? Ela falou, isso é outra coisa muito diferente. Era impossível conseguir, tinha de seguir as regras. Então, eu disse, olha, então espera um pouco que eu quero conseguir uma fotografia desse paciente. Eu não tinha máquina fotográfica e também não tinha dinheiro para pagar a fotografia no estúdio. E falei, espera, e era na Santa Casa, e tinha um estúdio fotográfico pequeno, simples, a uns 3 quarteirões de distância. E eu fui lá para tentar conversar o rapaz, para ele fazer a fotografia sem dinheiro, porque eu também em casa não tinha dinheiro. Naquele tempo era meio caro sair do estúdio lá, tirar uma fotografia. E ele não queria, porque ele disse, olha, quando vocês precisam de fotografia lá na faculdade de medicina, vocês vão lá no centro da cidade, nos japoneses que tinham um estúdio fotográfico grande, e não vem aqui com a gente. Agora, falei, não, mas é uma figura interessante. Eu fiquei impressionado, eu acho que você, como fotógrafo, deve ter uma sensibilidade e se impressionar também. É uma fotografia que pode, para mim, ter um valor. Ele não se convenceu, mas eu acho que para se ver livre de mim, ele foi. Tiramos a fotografia. Por favor, mostra a fotografia. Bem, vocês veem que ele está com estase jugular. Cortaram o cabelo dele. Eu pedi para fazer com 2 cópias, para me dar para ele uma fotografia depois. Mas, no outro dia, ele tinha morrido à noite. Estava com insuficiência cardíaca, vocês veem lá, estase jugular, e ele tinha umas arritmias, umas extrasístoles, tinha edemas de membro inferior, estava com o fígado aumentado. Então, eu fui lá no estúdio fotográfico e falei para ele, eu não preciso de 2 cópias, eu queria dar uma cópia para o paciente, e uma só chega. Então, é esta fotografia. Mas, naquele dia, eu fiz comigo um propósito de respeitar a figura, respeitar a personalidade e a história dos pacientes, principalmente dos indigentes que não têm poder de defesa. Procurei seguir isso na minha vida. Trabalhei no Rio Grande do Sul, numa região alemã, principalmente pequenas colônias, num hospital que abri, que estava fechado há 6 meses, e tive um movimento muito grande. Eu pretendia fazer carreira universitária, mas queria, durante alguns anos, uns 3, 4 anos, ter uma ideia geral da medicina, para depois vir para uma universidade fazer uma carreira universitária. Mas o movimento foi muito grande. A gente, naquele tempo, num hospital, adquiria um prestígio muito grande. Eu vi que é muito difícil a gente deixar um lugar e uma atividade quando as coisas estão dando certo.
acabei ficando 9 anos lá, e adquiri uma experiência em medicina que é impossível ser adquirida hoje, e nos mais variados ramos da medicina, porque também era 600 quilômetros de Porto Alegre, o pessoal não tinha condição de ir, e não tinha gente para resolver, a gente tinha de fazer o que era possível fazer, muitas vezes, nas diferentes áreas da medicina, e adquiri uma experiência muito grande. De 1963 para 64, eu atendi uma epidemia de difteria, que pegou aquela região do Rio Grande que não estava vacinada adequadamente, e uma parte da Argentina, da província de Misiones da Argentina, que meu hospital era 14 quilômetros do Rio Uruguai. Uns 8 meses, até que as vacinações deram resultado, foi preciso de eu pedir, era o Laboratório Paulista de Biologia, 10.000 ampolas que eu pedi por telefone, e eles me mandaram, com 2 dias eles mandaram, porque a Secretaria do Estado não tinha, e arranjei um jipe, fomos vacinando a região, inclusive em El Soberbio, do lado da Argentina, naquela região que era desamparada, na província de Misiones da Argentina. Porque muitos pacientes vinham de lá. A traqueostomia por difteria, eu fiz 48 naqueles tempos. Passava as noites quase sem dormir, porque nas crianças menores, mesmo após a traqueostomia, ainda há problema de obstrução da traqueia mais alto, que precisa estar cuidando. Várias crianças, quando a gente rapidamente já chegava lá na traqueia, até arranjei naquelas crianças muito mal, que estava agônica, que já não resistiam mais. Uma situação para os médicos que é impressionante, daquele esforço de fazer a cúpula pleural chega a ficar tão saliente e aparecer aqui na linha média como se fosse 2 bolas de ping-pong. Aqui, a gente tem de afastar aquilo ali com cuidado para poder chegar na traqueia. Chegando na traqueia, cortava, punha uma pinça de alhos, puxava, abria para respirar, antes de pôr cânula, etc., porque crianças agônicas atravessou o Rio Uruguai Mas essas crianças, após respirar várias vezes, estavam roxas, pretas, cianóticas, ficavam rosadas. E, invariavelmente, essas muito graves dormiam. Viravam o rosto de lado, dormiam. Esboçavam um sorriso. Todas, nunca fotografei esse sorriso. Não tenho a fotografia para mostrar, mas carrego comigo o sorriso dessas crianças. Eu vim para Campinas. Eu tinha interesse em fazer pesquisa científica. Eu queria vir para Campinas, fazer uma ligação na Faculdade de Medicina, porque eu tinha contatos aqui, tinha o professor Walter Adler, tinha o Zeferino Vaz, que era de Ribeirão Preto. Então, eu tinha alguns contatos, queria fazer pesquisa. Queria passar um período nos Estados Unidos e voltar. Mas cheguei na Faculdade de Medicina, estava num período que estava precisando de gente para ensinar medicina, para treinar propedêutica, para ensinar a lidar com os doentes. Mudei, então, e trabalhei aí até o final, lidando com as áreas, e trabalhei em tempo integral. Não quis fazer clínica particular, já tinha trabalhado demais nessa área em poucos anos. Bem, trabalhei nas áreas de emergência e as áreas mais gerais, porque as que eu podia lidar
estava com experiência para trabalhar em várias áreas e procurei trabalhar sempre nas áreas mais gerais. Lidei com áreas de emergência. Na Santa Casa, por exemplo, durante a década de 70, só atendia os que não eram previdenciários. Os previdenciários ficavam no Irmãos Penteados. E havia, por exemplo, eu controlava o pronto-socorro. Às vezes me telefonavam, me chamavam, tem um doente que está mal, foi acidentado de carro, e ele está sem documento, nós não sabemos se ele tem direito a internar no Irmãos Penteado, ou se ele é atendido como indigente. E eu perguntava, ele estava dentro do carro ou estava embaixo? Se estiver dentro do carro, deve ser do Irmãos Penteado. Se estiver embaixo, deve ser o nosso. De modo que nós trabalhamos muito mais com o doente de baixo. Com isso, desenvolveu-se uma experiência boa, grande, de tratar os piores. Isso acabou evoluindo para um serviço de trauma muito bom na Faculdade de Medicina, porque o pessoal foi treinado a lidar com os casos piores. Bem, nós trabalhamos em várias áreas. Sempre interessei pelo geral do país e da cidade e da região. Estive na Câmara dos Vereadores em 83, 84, junto com o Nelson Rodrigues dos Santos, o Nelson, discutindo sobre o pró-assistência, que era para tentar iniciar o SUS com as mesmas ideias de atendimento geral da população, do atendimento hierarquizado. Nós estivemos num debate com o brilhante, ilustre e competente médico Gustavo Murgan, cirurgião pediatra brilhante, pessoa muito respeitada e um brilhante médico em Campinas, mas que nós tínhamos visões diferentes quanto a esse aspecto da medicina. E era para a Câmara aprovar, na época, o pró-assistência, que era um convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde, a PUC, a Unicamp, para fazer o atendimento da população nos postos de saúde e depois com encaminhamentos no sistema atual do SUS, que é um bom sistema. Sempre procurei entender e acompanhar o atendimento da população de Campinas e também do Brasil, porque acho que um médico deve se preocupar com essas coisas também. Um bom médico, entre outros, precisa dominar a sua técnica, ter conhecimento, ser atualizado e se manter atualizado. Precisa compreender, sentir as pessoas, o sofrimento, as angústias. Precisa entender que a personalidade do médico pode ter um efeito extraordinário sobre um doente fragilizado. Ele deve estar consciente disso. Um bom médico tem de contribuir para a saúde da população, no presente e no futuro. É bom também
que procure fazer avançar a medicina. Mas um bom médico, o tamanho de um médico, não é maior do que o tamanho do homem que ele realmente é. Muito obrigado.